Alô, boa noite, você que está nos ouvindo, bem-vindo à Palavra Pastoral da nossa página, do nosso site, Igreja Batista Maranata. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo decisório para ir ou não no culto presencial, né? Nós estamos de volta aos nossos cultos presenciais desde o dia 21 de junho, e tem sido uma alegria poder rever os irmãos. É óbvio que nós estamos num contexto diferente, nós estamos num contexto modificado, mas ainda assim, em essência, nós estamos prestando culto a Deus aqui no quilômetro 11. Muito bom. Excelente. Vamos fazer o seguinte, vamos orar, a pedir direcionamento de Deus, conforme nós emergimos em alguns textos, para falarmos sobre um assunto importante, sobre a presença no culto aqui no quilômetro 11, tá bom? Então, deixa eu orar, antes da gente mergulhar, então, em alguns textos e o que nós temos para hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos ainda aqui neste contexto virtual e refletirmos, ó Deus, sobre um processo decisório complexo de ir ou não no culto presencial. Nesses últimos meses nós temos tomado várias decisões e nós precisamos, ó Deus, de clareza, nós precisamos do Senhor, a fim, ó Deus, de agradarmos ao Senhor, movidos pela fé, única e exclusivamente com o desejo, ó Deus, de servir ao Senhor. Nos dê sabedoria, ó Deus, nos dê clareza, que as minhas palavras, ó Deus, não venham a causar dano, muito pelo contrário, venham a guiar aqueles que nos escutam, a trazer boas reflexões, para honra e glória, Deus, do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estar com os irmãos aqui na live, na nossa live de sábado, refletindo sobre o processo decisório de ir ou não ao quilômetro 11. Deixa eu só trazer alguns esclarecimentos, porque como nós estamos numa plataforma pública, né, qualquer um pode ter acesso à nossa página, aos nossos canais do Facebook. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, você que não é membro da Igreja Batista Maranata, você é bem-vindo, obviamente, para estar aqui conosco, participar conosco deste tempo, mas essa palavra, ela tem, antes de tudo, uma força e um direcionamento exclusivo para os nossos membros. De novo, você é bem-vindo, você pode ouvir, mas eu falo como pastor da Igreja Batista Maranata, em específico aos membros da Igreja Batista Maranata, ao qual eu entendo que, diante de Deus, eu tenho uma responsabilidade. O assunto hoje é delicado, por isso que eu estou fazendo essa ressalva toda, tá bom? E também não se trata de simplesmente resolver a pergunta de uma vez por todas, sobre ir ou não ao culto presencial, mas eu quero trazer um início de conversa, eu quero trazer oficialmente a conversa para que os membros da Igreja Batista Maranata sejam equipados com princípios bíblicos para tomar boas decisões sobre a frequência ou não no culto presencial. Então, antes de começar, eu quero pedir para que você, já fazendo parte, inclusive, da nossa introdução, que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. E eu quero fazer também algumas considerações sobre o contexto desse versículo, ajudando a gente a criar aquilo que vai ser o pano de fundo para entender as circunstâncias específicas que hoje nós vivemos dentro de um plano maior em que Deus está nos transformando, tá bom? Então, Romanos capítulo 8, versículo 28. E enquanto você abre e procura o texto, eu aproveito para saudar aqueles que chegaram. Boa noite, Camila. Boa noite, Jael. Boa noite, Francisca, visitante. Seja bem-vinda para participar conosco. Boa noite, Ronaldo. Então, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, sabemos que todas as coisas, esse todas que tem aqui no texto, ele é bem abrangente, ele inclui todas as coisas, inclusive a pandemia do ano de 2020, tá bom? Então, as circunstâncias que nós estamos, isso é um pressuposto muito importante para nós tomarmos boas decisões. Deus está usando isso para o nosso bem. Agora, pode criar um pouco de desconforto e confusão quando você está se perguntando, diante de tantas dificuldades e restrições, que bem é esse?
E aí que nós vamos olhar para o contexto do versículo 28 e criar, então, parâmetros para justamente entendermos que bem é esse. E começa lá no versículo 18. Versículo 18 de Romanos, capítulo 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, dos versículos 18 ao versículo 22, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que a criação aguarda a redenção. Existem distorções na criação. Na boa criação divina, após a entrada do pecado, houveram distorções. Houveram efeitos na criação divina. Então, nós só vamos conseguir entender como que todas essas circunstâncias cooperam para o nosso bem, reconhecendo de que em todas as coisas criadas, que são coisas boas, houve o efeito do pecado. O pecado distorceu todas elas. E não é só isso o contexto. Olha os versículos 24 e 25. Ele já lançou para nós uma expectativa no versículo 23 de redenção. E no versículos 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então o apóstolo Paulo nos ajuda a entender o seguinte, meus irmãos. Deus criou todas as coisas. A criação ela é boa, mas ela foi distorcida pelo pecado. E agora nós aguardamos a redenção final, a redenção completa, daqueles que têm a esperança em Jesus Cristo. Aí entra o nosso versículo 28. Deus usa todas as coisas para o nosso bem. E qual é o nosso bem? Versículo 29. Porque ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como que essa passagem nos ajuda no momento em que nós estamos? Deus está usando a pandemia, Deus está usando todas as implicações e consequências da pandemia para conformar os seus filhos, para conformar a igreja, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso é um pressuposto muito importante, porque é isso que vai dar sentido a tudo aquilo que nós experimentamos, inclusive as decisões que nós temos que tomar. As decisões que nós tomamos estão dentro desse pacote em que Deus está nos transformando. Isso tudo dá um clima totalmente diferente, isso tudo nos desarma de todas as nossas paixões, de todas as nossas opiniões, para tomarmos decisões movidos pela fé, sabendo que nós estamos nas mãos de um bom Deus que está nos transformando à imagem de Jesus. Você percebe como o plano geral, o plano da história da redenção, começa a nos ajudar a interpretar os momentos e circunstâncias que nós estamos, para inclusive ajudar você a tomar uma decisão bem informada, não pela OMS, não apenas pelas nossas autoridades, mas principalmente pela nossa fé, de quando você vai estar no culto presencialmente. É aqui que eu quero ajudar você a pensar sobre essas coisas, tá bom? Porque, no final das contas, nós queremos andar pela fé. Então, dito isso, deixa eu fazer uma rápida recapitulação, que eu já coloquei algumas dessas informações que eu vou colocar para você no vídeo breve que nós jogamos nos grupos oficiais do WhatsApp dos membros da igreja. Então, se você é visitante e você não teve acesso a esse vídeo, eu vou trazer aqui uma recapitulação dos fatos recentes lá nos meados de março. Mês de março, mais em particular, no final de semana do Retiro de Mulheres, nós fomos surpreendidos, não Deus, okay? Deus não foi surpreendido, mas nós fomos,
com os decretos de distanciamento social, o fechamento do comércio e uma porção de coisas que veio a configurar mudanças radicais no nosso estilo de vida desde então. Então, nós voltamos do retiro de mulheres, as mulheres voltaram do retiro de mulheres, e nós recebemos, então, as informações do fechamento de uma porção de coisas, houve mudança na rotina de trabalho, e desde então a nossa luta foi como nós vamos continuar sendo igreja, praticando aquilo que Deus nos chamou a fazer, usando as tecnologias e ferramentas que Deus nos deu. Então, nós adaptamos todo o esquema de sermão, não mudamos o nosso calendário, nós adaptamos a escola bíblica dominical, fizemos algumas mudanças de calendário, colocamos alguns temas diferentes, já estamos retomando muito do plano original, nós instituímos a devocional pela parte da manhã, palavra pastoral na parte da noite, tem sido interessante ver o engajamento dos irmãos nessas atividades, nós estimulamos os irmãos a ligar uns para os outros, nós queremos exercitar as mutualidades, e assim nós somos crescendo como igreja. Se você se recorda, nós passamos, inclusive, pela Páscoa. Nós já tínhamos feito já um cartaz de inscrição para o Café da Páscoa, mas Deus não permitiu que nós tivéssemos o nosso Café da Páscoa. Fizemos, então, um culto específico de Páscoa, ainda assim com programações cedo de manhã, muitos irmãos participaram, tivemos fotos dos irmãos, lembra das fotos dos irmãos, das famílias, tomando café em casa, fizemos um vídeo, fomos crescendo ao longo do tempo na produção do louvor, transmitido para os irmãos poderem cantar, louvar em casa, ainda conectados em espírito, em coração, foi um tempo de muito aprendizado. 9 de junho, a prefeitura disponibilizou um tempo em que ela chamou, deu 30 vagas para os pastores da cidade para receberem informações importantes sobre recomendações de como nós poderíamos reabrir as atividades presenciais da igreja. Meus irmãos, a gente não pode tomar isso de uma forma leve, né, ou simplesmente ignorarmos isso, né, o fato de que nós temos autoridades municipais que entendem que a adoração numa igreja, de que o exercício da nossa fé é um serviço essencial. Eu não estou dizendo que eles entendem tudo que está envolvido, mas eles entendem que isso é benéfico para pessoas. Nós sabemos ainda as implicações mais profundas disso, e é onde eu quero levar você a pensar, mas nós temos autoridades que reconhecem o valor de estarmos juntos, de adorarmos ao Senhor. Então, nós recebemos aquele encarte, depois começou um trabalho de adaptar tudo o que nós fazemos aqui no quilômetro 11 dentro das recomendações governamentais. Vimos que nós temos restrições da ocupação, tínhamos que manter distanciamento, havia recomendações sobre prática de diversas coisas, uso de máscara, como que nós poderíamos cantar. Nós, então, reduzimos o tempo do culto justamente para entendermos tudo o que estava acontecendo. Tínhamos que pensar a questão da transmissão. Foi se criando, então, um ministério novo que a gente tinha, mas não tão demandado, e começou a ter demandas maiores para o ministério de transmissão. Fizemos uma série de aquisições novas para equipar o ministério, que se tornou muito importante para que os irmãos que estão em casa pudessem assistir, ouvir a palavra de Deus, ser edificado, sempre com o intuito de melhor servir os irmãos. Bom, isso era 9 de junho. Então, nós começamos a fazer as adaptações, e no dia 21 de junho, pela graça de Deus, nós nos reunimos pela primeira vez no quilômetro 11, retornando às atividades presenciais. Fizemos o esquema de inscrição pelo site, foi colocado no ar, as pessoas se inscreveram, mantivemos o controle, mensuração de temperatura, álcool gel espalhado na igreja, sinalizações, marcações, placas, e tivemos o nosso primeiro, e a gente até antecipou isso numa das lives, né, que seria quase uma experiência, né, análoga ao que o povo, voltando do exílio, teve na reconstrução do templo. Lembra lá de Esdras, Neemias? Aqueles que conheciam o templo antigamente, antes da destruição, choravam, né, de tristeza. E alguns choravam de alegria. Foi uma mistura de emoções. E o que aconteceu ao longo do tempo, desde o dia 21 de junho, é que as inscrições para o culto presencial começaram a cair, os números. Eu disse, inclusive, no vídeo, que o objetivo não é lotarmos o quilômetro 11 por si só, mas como nós, pastores, devemos entender a inscrição cada vez menor para o culto presencial. Uma das marcas da nossa igreja foi sempre um culto presencial vivo, empolgante, caloroso.
E, de repente, a nossa expectativa era de como nós iríamos administrar a alta procura, se tornou como nós devemos entender a baixa das inscrições. Pode ter uma série de coisas envolvidas. E, mais uma vez, eu repito, o nosso objetivo não é simplesmente encher o salão lá embaixo, mas é pensarmos juntos aquilo que Deus está usando nessa pandemia para revelar do nosso coração. Nós aprendemos com muitas informações. No início, havia sempre o receio de nós mantermos o bom testemunho, de nós mantermos a integridade física das pessoas. Nós não queremos ser um ponto de contágio, mas de comunicação de verdade. E conforme nós vamos aprendendo cada vez mais sobre esse vírus desconhecido, sobre a pandemia, sobre os impactos na nossa sociedade, nós também reafirmamos valores. E descobrimos que todo o processo decisório não é carregado apenas por um valor, mas por vários deles. E aí nós vemos como o Senhor usa todas essas coisas para forjar em nós o caráter de Cristo. Olha a importância de Romanos 8, 28 na prática. Então nós aprendemos com novas informações. Nós aprendemos com o progresso do conhecimento de Cristo, forjando em nós maturidade. Nós somos testados e provados em nossas convicções. O que nós fazemos com Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, quando nos chama a não deixar de congregar, nos faz questionar o que significa esse não deixar de congregar. Será que significa simplesmente lotarmos o salão com 500, 600 pessoas, ignorarmos as recomendações, ou existem formas criativas de cumprirmos os mandamentos de congregar, da mutualidade? Bom, entra então o processo decisório. Nem todas as decisões, e eu até diria a grande maioria das decisões importantes que cada um de nós somos chamados a tomar, não se trata de um evento, não se trata de decisões que você precisa tomar sem reflexão. Pela graça de Deus, as decisões mais importantes que tomamos, ela é feita dentro de um processo de coleta de informações, de pesquisa bíblica, meditação na palavra de Deus. E a frequência aos cultos, e quando voltar à frequência aos cultos, eu quero convidar você a entender que se trata também de um processo. E por isso é muito importante nós termos as informações corretas, meditarmos nos valores bíblicos, sermos honestos com relação às motivações do nosso coração, nos colocarmos diante do Senhor em oração, pedindo que Ele revele o que tem em nosso coração, sabendo que Ele usa todas as coisas para o nosso bem. De que Deus está usando essa pandemia não apenas para provar você na confiança da sua provisão, da integridade da sua saúde, mas é óbvio que também Ele usa isso para testar o quanto nós acreditamos naquilo que nós confessamos ser importante. Provérbios capítulo 19, versículo 2, diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, talvez esse seja o início de uma conversa, de uma reflexão, para ajudar muitos de nós a pensarmos sobre como nós vamos nos portar conforme essa pandemia se desenvolve e nossas responsabilidades diante do Senhor não mudaram. Elas podem mudar em termos de forma, de prática, mas em essência elas ainda são as mesmas. Bom, considere também que decisões são direcionadas por valores, por tesouros. Você sempre decide motivado por algo que é importante para você. Você sempre se entristece, você fica feliz, turbinado por algo que é importante, um tesouro. Por que eu faço o que eu faço? Essa tem sido já uma máxima dentro da nossa igreja. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu quero o que eu quero. Bom, apenas quando meu coração está alinhado com os valores dos céus, é que eu consigo confiar na provisão dos céus para o que acontece na terra. Pensa nisso. Grande parte da nossa confusão, da nossa ansiedade, tem a ver quando o meu coração está ofuscado de tesouros na terra e não percebo os valores dos céus. Eu consigo enxergar a provisão de Deus quando o meu coração é saturado pelos valores dos céus. Deixa eu ler isso aqui de novo para você. Apenas quando o meu coração está alinhado com os valores dos céus, é que eu consigo confiar na provisão que vem dos céus para o que acontece na terra. E é aqui que a gente começa a separar uma confiança na soberania de Deus versus uma irresponsabilidade ou tentar o próprio Deus. Isso é muito importante.
Ao longo desses últimos meses, lá em casa, nós temos lido algumas biografias missionárias e agora nós estamos justamente na biografia de um missionário chamado Jim Elliot. Se você não é familiarizado com a história dele, foi um missionário juntamente com alguns colegas de missão, alguns amigos, irmãos que serviam junto, martirizados ou que foram mortos no exercício da sua tentativa de falar de Cristo. E ele disse o seguinte, é a sua frase famosa: não é tolo aquele que dá o que não consegue reter para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot era sempre ciente dos riscos do que a sua atividade missionária envolvia, mas ainda assim ele foi adiante, não tentando a Deus, mas confiante na provisão divina, porque os seus valores estavam alinhados com os céus. Então seria imprudente de nossa parte olharmos para trás e falar assim, Jim Elliot tentou a Deus? Não. Ele era movido por valores celestiais e confiou na provisão de Deus. Ele não viu a concretização da história, mas como Deus usou, inclusive, o derramamento de sangue para cumprir os seus bons propósitos. Meus irmãos, é a confiança no plano de Deus, na soberania de Deus, no exercício das nossas responsabilidades, que nós conseguimos confiar na provisão de Deus dia após dia. Então, o conhecimento que liberta envolve como Deus age no mundo natural e no mundo sobrenatural. O conhecimento que liberta envolve como Deus age no temporal e no eterno, no visível, no invisível, no que está perto e no que está longe, no imanente e no transcendente. Então, decisões são, sim, direcionadas por valores, por tesouros. Ao longo desses últimos meses, nós temos visto muito o hashtag Fica em Casa. Decida ficar em casa. O que está por trás disso? Tem alguma coisa errada? Não, mas tem um valor. Qual é o valor? Proteja a sua saúde, proteja o sistema, o serviço médico, o atendimento médico. Existem valores sendo protegidos. Hashtag Fica em Casa nos leva a responder as perguntas: qual é o risco de eu sair de casa? Não é se eu estou sendo encorajada a ficar em casa, se eu abraço a filosofia do ficar em casa, e obviamente há um momento para isso, há uma razão para isso, num grupo tão diverso como o nosso, isso não é um absurdo, é lógico, nós temos que pensar, mas nos leva a fazer uma pergunta: qual é o risco então de eu sair de casa? O risco é eu ficar doente, eu contrair um vírus. Então o valor controlador é a proteção da vida. Agora, esse é o valor controlador do cristão. Esse é o único valor que nós temos que levar em consideração, proteger a vida. Sem sombra de dúvidas, o cristão é alguém que protege a vida, porque a vida tem um valor referente ao momento da criação, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, há uma dignidade na vida humana e nós devemos protegê-la. Mas esse não é o único valor. E aqui é que torna extremamente complexo a sua simples decisão de ir ou não ao quilômetro 11, de ir ou não ao culto presencial. Porque proteger a sua saúde é um valor, mas não é o único. Deixa eu dar para você alguns exemplos um tanto quanto perturbadores. Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, é o apóstolo Paulo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha um valor que o controlava nas suas decisões e não era a proteção da sua vida, era o cumprimento do seu ministério. Puxa, mas isso daí é Paulo, né? Bom, vamos lá para Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 30. É o final do testemunho de um camarada chamado Epafrodito. Presta atenção no que ele diz aqui, ó. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito adoeceu ao ponto de chegar na beira da morte e Deus poupou a vida dele. Mas o texto é claro dizendo que havia uma disposição de Epafrodito de inclusive abrir mão de sua própria vida para servir irmãos. Quer dizer que Epafrodito não acreditava na dignidade da vida? Bom, com certeza ele acreditava na dignidade da vida. Ele servia o Deus criador da vida.
Mas esse não era apenas o único valor que eu controlava. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante isso, porque esses textos começam a nos chamar a atenção num contexto diferente. Começa a ampliar nossa compreensão quais são os valores que estão em jogo. Então, o que isso significa? Que é errado você ficar em casa? Não. Isso significa que Deus está ampliando os valores nos quais nós tomamos decisões. E conforme essa pandemia se expande, nós começamos a perceber que não dá para viver como nós vivemos em março, em abril, em maio. Nós vamos precisar pensar diferente, achar soluções criativas para conseguir crescer em obediência aos mandamentos de Deus. Olha que delicado que é isso. Bom, então eu vou complicar mais para você. Eu vou complicar bastante para você. Constantemente nós somos levados a pensar qual é o risco de eu sair de casa. Deixa eu inverter a pergunta. Qual é o risco de eu não sair de casa? Qual é o risco de eu não ir à igreja? Você já parou para pensar nisso? Porque quando nós resumimos, então, agora, olha, já que existe um perigo lá fora, eu vou sair apenas pelas coisas essenciais. É porque congregar com os irmãos não entra na lista. O que Deus está mostrando do nosso coração, de que eu sou capaz de fazer uma porção de coisas. Não, mas trabalhar é diferente, eu preciso para viver. Nós precisamos congregar para viver. De forma nenhuma eu quero persuadir você e colocar peso na sua consciência. Mas eu não posso deixar de alertar você de que existem valores eternos para levarmos em consideração nas decisões que tomamos aqui. E é onde Deus começa a caminhar conosco, forjando em nós maturidade. Então vamos tentar responder qual é o risco de eu não sair, qual é o risco de eu não ir à igreja. Bom, eu vou deixar de ouvir um sermão? Não, esse risco já não existe, porque nós temos, inclusive, feito uma campanha para melhorar a qualidade da transmissão, você consegue ouvir o sermão. Será que a minha experiência vai ser limitada? É isso? É que eu fico desanimado, eu chego na igreja e, sei lá, fico apreensivo. Bom, preferências são ok, mas elas não podem nos guiar. Nós precisamos olhar de novo e entender as razões pelas quais nós nos congregamos, o que Deus está fazendo com a sua igreja quando nós congregamos, para saber, então, ser guiado por valores dos céus e confiar na provisão divina. Porque eu também não posso dizer para você o seguinte: você pode congregar na igreja, vir ao quilômetro 11 e o vírus não vai lhe atacar. Eu não posso lhe dizer isso. Porque eu não tenho poder para isso. Mas eu posso lhe dizer, existem valores eternos que guiam nossas decisões, que vão pautar cada um no momento em que você está, inclusive a questão e administração do entendimento da sua condição, de risco ou não, da sua própria consciência com o Senhor, e sabendo que Deus usa as circunstâncias. Então vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, a razão pela qual nós congregamos é para nos estimular ao amor e às boas obras. Então, qual é o risco de você não ir à igreja? De você não ser estimulado ao amor e às boas obras. E você lembra qual é o propósito da sua salvação? Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feituras dele, criado para as boas obras. Existe um risco quando nós não congregamos. E qual é o risco? O risco é de não cumprirmos com a vontade de Deus, de sermos estimulados às boas obras, de não sermos estimulados ao amor. Existe o risco de não participarmos, por exemplo, de Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais.
Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo comunica a sabedoria de Deus. Há algo sobrenatural quando nos reunimos, que comunica algo sobre quem Deus é. E nós temos sido tolhidos disso. Existe o risco de que a fé de alguns venha a naufragar. Você já ouviu a preocupação que se existe na abertura do comércio? A discussão acirrada e polarizada que existe, porque se eu não abrir o meu comércio, eu vou falir. Mas o comércio se reconstrói, vidas não. E crise, uma polarização, mas ninguém fala sobre aqueles que vão naufragar na fé. Antes de março, haviam pessoas chegando no nosso meio, haviam pessoas que eram bebês na fé, alguns que estavam começando a ouvir do evangelho. E aí nós lembramos de Lucas capítulo 8, quando Jesus conta a parábola do semeador. É bem possível de que alguns que estavam presentes entre nós em fevereiro, março, que ouviram da palavra de Deus, vão ter a semente arrebatada pelo pássaro, o diabo. Vão ter outros que talvez já tinham ouvido, receberam com alegria, mas essas ansiedades, as provações vão sufocar. Alguns já estão começando a dizer de que do início da pandemia até aqui, de cada 3 que escutavam o culto online, 1 já deixou de ouvir. Existe um risco de não congregarmos, e qual é o risco de você naufragar na fé? Agora, você não vai ouvir isso no hashtag Fica em Casa, você não vai ouvir isso nas mídias sociais, porque não são os valores deles. Bom, o que isso significa na prática? Isso significa que nós temos mais perguntas do que como eu vou ficar seguro e mais longe do vírus possível. O que torna o processo extremamente complexo. O que torna isso como uma provação quase que nos afligindo. Mas nós temos esperança. A esperança de que quando nós não sabemos o que fazer, nós pedimos sabedoria. A esperança de que Deus trouxe essa pandemia no século XXI, quando nós temos meios de comunicação, inclusive para falar sobre esse assunto, num contexto ainda hashtag Fica em Casa, e tentarmos entender maneiras criativas de não deixar de congregar. E isso significa apenas o culto presencial do quilômetro 11? Não. Mas isso significa que você precisa estar ativo, estimulando uns aos outros em amor, estimulando uns aos outros as boas obras. E a forma mais evidente de fazer isso é o culto presencial, mas não a única, e nós temos que constantemente nos lembrar disso. De que alguns legitimamente vão refletir sobre isso e entender que eles devem ficar em casa. E eles devem ser suportados em oração, porque isso é um tempo de lamento, isso é um tempo de tristeza. Diante de tudo aquilo que a gente está vendo sobre o que significa estar junto, é tristeza não poder ficar junto. Não pode ser conveniência para nós, é que agora é tão legal assistir o culto de pijama. Deve haver em nós um anseio, deve haver em nós um fervor de oração para voltar a estar junto. E eu temo, meus irmãos, de que essa conveniência toda, em poucos meses, se a gente desvanecer nisso, se a gente desfalecer nisso, o quão superficial é a nossa fé. E aqui, pregando, obviamente, para mim mesmo, antes de tudo. Mas jogar para você perguntas. Antes da gente pensar apenas qual o risco de eu sair de casa, a gente precisa se perguntar também qual é o risco de eu não sair para a minha fé. Meus irmãos, ainda estamos num contexto muito privilegiado, porque nós ainda podemos nos reunir. Existe já até um plano meio que pensado de o que nós vamos fazer quando a procura ao culto presencial subir dos 30% permitido. Você não pode ter dúvidas de que existe disposição do nosso lado de que, se for necessário fazer 2 reuniões, que assim seja. Que, se for necessário fazer 3 reuniões no mesmo domingo, para que você consiga cumprir o que está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que você se sente tranquilo e confortável em fazer, existe essa disposição. Meus irmãos, então nós temos espaço, temos ainda muito do que Deus quer fazer conosco, confrontando nossos medos, confrontando nossas, às vezes até o legalismo, ok? Deus está trabalhando em nós, porque Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Então, nesse processo decisório em que Deus está transformando a nossa maturidade, lembre-se, você toma decisões protegendo valores. Inclusive, alguns vão refletir sobre uma porção de coisas, inclusive do que eu estou falando, e chegar a conclusões diferentes. E só o fato de você saber de que decisões são tomadas protegendo valores, já lhe ajuda, inclusive, a conversar com irmãos que pensam diferente. Aí entra mais um compromisso da nossa fé.
Porque o que a nossa fé fala? A nossa fé fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,13, de vivermos em paz uns com os outros. De que a decisão que o seu irmão tomou de estar presente no culto, de que a decisão que o seu irmão tomou de não estar presente no culto e aguardar um pouco, não pode ser julgada. Ela pode ser levada à reflexão com perguntas. Eu espero que esse tempo aqui nosso seja útil para lhe ajudar a pensar, a purificar suas motivações, colocar diante do Senhor em oração. Mas nós somos chamados a viver em paz uns com os outros. A pandemia não pode dividir nossa igreja. A pandemia não pode dividir nossas opiniões. Porque nós somos chamados a nos esforçar diligentemente para manter, preservar a unidade que Jesus criou entre nós. Olha só que especial. 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor, traz para nós o que significa amar aqueles que pensam diferente. Ao invés de apontar o dedo e chamar seu irmão de irresponsável, apontar o dedo e chamá-lo de medroso, de pouca fé. 1 Coríntios capítulo 13 diz, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo profecia passará, e assim por diante. A passagem não tem nada de um contexto romântico, ela tem o contexto de divisões na igreja. E aí, mais do que nunca, nós precisamos exercitar o amor e não procurar os nossos interesses, não se ressentir do mal. Na NVI, diz no versículo 5, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo crê, tudo suporta. Irmãos, nós temos a faca e queijo na mão para continuarmos a crescer, a deixar com que a palavra de Deus confronte os nossos medos, que talvez estejam nos impedindo de fazer coisas que normalmente nós faríamos, que está confrontando os nossos julgamentos, que está nos forjando em maturidade, porque Deus tem um compromisso, okay? Porque Ele derramou seu sangue para isso, e nos transformar no caráter do seu Filho Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nossos valores precisam impulsionar as nossas decisões. E, de novo, como é que eu quero que você receba essa palavra? Antes de tudo, em oração. Talvez alguns vão ouvir, vão pensar, vão colocar em oração, vão continuar entendendo que não deveriam estar aqui presencialmente. Vão entender que é um momento, é temporário. A você, eu digo de todo o coração, que Deus lhe guarde e lhe proteja, e que você continue orando e buscando intensamente o exercício de estimular pessoas em amor e as boas obras. Constantemente. Talvez alguns vão ouvir isso e entender que eles poderiam estar aqui. E não estão por outras razões, senão talvez conveniência ou desânimo. E já pode ser o início de que a sua fé está sofrendo com isso. E que você deveria vir. Nós estamos buscando seguir as recomendações e etc. Então coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Irmãos, eu não sei se você tem alguma pergunta referente a isso. Talvez você não se sinta nem à vontade de fazer em público. E que se você queira mandar um WhatsApp depois, por favor, mande. O nosso objetivo é ajudar você a tomar uma boa decisão. Guiado, antes de tudo, pela fé. O medo não pode nos mover. O desejo de ganhar um favor de Deus não pode nos mover. Isso é legalismo. Mas fé. E aí nós vamos conseguir confiar na provisão de Deus. Ainda que você venha sair movido por fé e venha ser acometido de ficar doente, nós podemos confiar na boa provisão de Deus, que usa todas essas coisas. Você percebe que não se trata de um descaso e uma irresponsabilidade, mas guiado pelos valores celestiais. Aí eu consigo confiar na provisão dos céus para as coisas que acontecem aqui na terra. É aquela história de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, não é? Deixa eu abrir aqui para você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento.
reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Que Deus nos conceda a graça de... que Deus nos conceda a graça justamente de temer mais nada a não ser a Deus. Aí nós vamos tomar decisões acertadas. E confiando na boa mão de Deus. Então, meus irmãos, se nós voltarmos no tempo lá para meados de março, fevereiro, aqueles que estavam chegando, aqueles que estavam começando a ouvir da palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia, esse não seja um tempo que irá sufocar aquelas sementes, e que Deus nos dê olhos e oportunidades para ministrarmos naquelas vidas, para que elas venham a crescer, germinar e produzir muito fruto para a glória de Deus. Porque o que nós queremos ouvir da boca do nosso Salvador é o quê? Servo bom e fiel. E isso deve nos guiar. Isso deve nos guiar. Então, algumas orientações práticas para você. Pessoas próximas, pessoas que você ama, pessoas que você convivia antes de tudo dessa pandemia, vão tomar decisões diferentes de você. Não julgue. Faça perguntas. Meu irmão, como é que você chegou a essa conclusão? Me ajuda a entender, eu também quero crescer, eu também quero aprender mais. Então faça perguntas. Não julgue, faça perguntas. Quando eu olho para trás e vejo também, conforme a gente passou as orientações iniciais sobre o culto presencial, talvez algumas dessas informações iniciais soaram bruscas demais, talvez tenham assustado alguns. Também nós queremos ser claro em nossa comunicação. Até mesmo a questão do grupo de risco, né? Nós tivemos uma situação bem interessante que Deus usou de uma maneira fantástica na vida da nossa igreja, né? Alguns dos irmãos lembram, no final de junho, nós tivemos aí o evento do casamento do Gustavo e da Amanda, e do casamento surgiu aí uma fiscalização, uma visita de fiscais, né, por causa de uma denúncia, e foi tão interessante porque depois eu liguei lá na prefeitura, consegui encontrar com o camarada lá, um dos diretores do departamento de fiscalização, e foi um papo de 30 minutos esclarecendo dúvidas, inclusive sobre grupo de risco, né? Se você é do grupo de risco, o que a prefeitura diz, o que as nossas autoridades dizem? Não é recomendável que você venha, mas não é proibido que você venha. Então, o meu papel como pastor, inclusive o que é esperado das nossas autoridades, é lembrar você de que não é recomendável, mas não só um direito, mas se você quer expressar sua fé e cultuar a Deus, você não vai ser proibido de vir. Isso pode soar como um incentivo ou não? Não, essa é a verdade apenas. E aí, diante do Senhor, você vai entender se você pode vir ou não. Então, conforme nós temos visto já algumas pessoas do grupo de risco chegando, não é momento de acusá-los, não é momento de julgá-los, é momento de entender e falar assim, puxa, Deus está trabalhando, ele está chegando à conclusão de que ele pode, alguns estão chegando que ele não deve, e essa é a diversidade do corpo de Cristo, e é onde nós estamos agora, e é onde que nós precisamos crescer e aprender a lidar com tudo isso. Olha o desafio. Parte de mim fica assustado com isso, parte de mim fica empolgado com a oportunidade da gente crescer em amar pessoas que são diferentes, vão pensar diferentes, e pensar maneiras de servir de forma diferente. Tanto é que, pela graça de Deus, a campanha da fase 1 da melhoria de transmissão foi cumprida, atingimos até um pouco maior do que a meta, os aparelhos, então, já foram adquiridos, esperamos melhorar a transmissão e servir os irmãos que estão entendendo que agora não é o momento. Mas lembre-se dos valores que guiam nossas decisões, para a gente continuar sendo a igreja que Deus quer que a gente seja, e crescendo diante das informações, dos princípios que nós temos estudado, mas eu espero que isso venha a estimular você a pensar sobre todo esse processo, né? Por que eu não vou, porque eu vou, e que seja guiado pela fé, para que aquilo que a providência de Deus, que é boa e amorosa, vier a trazer no seu caminho, você não venha a questionar a soberania de Deus, muito pelo contrário, abraçar aquilo que Ele tem para nos dar,
ainda que seja sofrimento, tá bom? Não sei, tem alguém que tem alguma pergunta, alguma consideração? Foi até um pouco além aqui o nosso tempo, né? Obrigado aí pela sua paciência. Travou? Destravou? Alô? Vocês estão aí? Ok, melhorou. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. As decisões que nós estamos sendo chamados a tomar, elas precisam ser tomadas com fé. Seja, tá bom? Ok, destravou. Ok? Bom, se não tem nenhuma pergunta, se não tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. E pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus orientação, conforme nós caminhamos, né, nesse processo todo aí pandêmico, e que a gente cresça aí junto como igreja, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, cientes, ó Deus, de que temos sido provados em nossos valores, provados em nossa fé, provados, ó Deus, em como iremos amar de maneira humilde. E eu peço a Deus que o Senhor guie a cada membro da Igreja Batista Maranata a tomar decisões bem informadas, decisões pela fé, a fim, ó Deus, de que o seu nome seja honrado e glorificado na expressão, ó Deus, do nosso amor ao Senhor. Alguns legitimamente têm entendido que é o momento de ficar em casa, e eu peço a Deus de que o Senhor encoraje seus corações, dê a eles o desejo intenso de estar envolvidos, ó Deus, em agrupos virtuais, em ajuntamentos online, em ligações constantes, para que seus corações, ó Deus, fiquem firmes. Eu peço a Deus também por aqueles que, porventura, precisam, Deus, de um empurrão e que talvez estejam fazendo uma porção de coisas, mas têm o seu coração enfraquecido em estar junto com os irmãos. Encoraje-os, ó Deus, a rever a importância de estarmos juntos. Há um risco também de não nos congregarmos, e é importante pensarmos sobre isso. E que as decisões, ó Deus, sejam compreendidas na diversidade do corpo, recebidas em amor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Ok, então antes de desligar, tem uma pergunta aqui da Finha, né? Posso ir no culto? Eu vou responder qualificando a sua pergunta, Finha. Não existe uma proibição para que você venha. O que você vai ter que ponderar é que existe um risco para que você venha. Diante de tudo que eu coloquei, existe um risco de você não vir também. Então você vai ter que pensar, talvez consultar o seu médico, não é? A irmã tem uma condição no coração, então você precisa pensar isso, colocar em oração diante do Senhor, tá bom? Daí que entra o desafio e vai ter um compromisso, uma caminhada individual com cada um diante do Senhor, para que você tome uma decisão com convicções firmes no Senhor, tá bom? Espero que isso te ajude a tomar uma boa decisão. Nós amamos você, saudade de ver toda a igreja junta, saudade de ver toda a igreja junta sem máscara, mas por enquanto, onde o Senhor nos decisões que a gente hoje. Um grande abraço. Até.